A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Que satisfação estar novamente com você para darmos continuidade à exposição bíblica em Efésios, no capítulo 6. Hoje nós vamos partir para o versículo de número 12, do qual a palavra de Deus nos diz assim: porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e as potestades e as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu falei para você em outra mensagem que a Bíblia, ela se explica, a palavra explica a palavra. É um dos pontos de interpretação da palavra de Deus. Queridos, o texto está dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. De que sangue e de que carne o apóstolo Paulo está falando? Toda a Bíblia Sagrada, ela vai falar sobre relacionamentos. O relacionamento primeiro de Deus com o homem. Quando Deus passa a criar Eva e Adão e ter um envolvimento com eles no jardim. Depois nós vamos ver Deus se relacionando agora com um povo, o povo de Israel, através do seu servo Abraão. Agora Deus vem a se relacionar com a sua igreja. E dentro deste relacionamento, Paulo vai revelar algumas coisas na carta aos Efésios que é muito importante. No capítulo de número 3, versículo 14, Paulo faz uma oração pelas famílias. Paulo entende que a oração é o fundamento base para qualquer família sobreviver, carne e sangue. Depois Paulo vai falar sobre a unidade da igreja, lá no capítulo 4, do versículo 1 ao 5, onde ele exorta a igreja a ter unidade de pensamento e de doutrina bíblica. Unidade, não separação. Igreja, tem problema, tem gente com problema, tem crente com problema, tem crente frágil, tem crente difícil. Coríntios diz que a gente vai ter pelo menos alguns tipos de crente dentro da igreja: o crente carnal, o crente espiritual, o crente menino, o crente maduro. Então é gente, é pessoas, vai gerar problema. Depois Paulo diz unidade ministerial, Efésios capítulo de número 4, verso 11. A Bíblia diz assim: porque ele deu para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, doutores. E Paulo faz a montagem do ministério. Qual o propósito do ministério? O bem da igreja. Que não haja divisão entre as autoridades eclesiásticas da igreja. Unidade com um único propósito. Pastor pensa a mesma coisa, profeta a mesma coisa, o mestre a mesma coisa. O quê? O bem-estar da igreja, e não a briga para ver quem é maior ou quem é menor. O texto vai falar sobre unidade também, só que dessa vez na vida do casal. A gente vai ver isso no capítulo 5, a partir do verso 22, Paulo falando sobre relacionamento agora do casal. A necessidade de haver uma base, uma estrutura boa para que o casal esteja bem. Unidade, relacionamento, carne e sangue, que nós estamos falando aqui. Depois Paulo vai falar sobre relacionamento de pais e filhos. Não estou detalhando tudo, porque vai ficar uma mensagem muito longa, não é a intenção. Sobre a obediência dos filhos aos pais e o cuidado dos pais ao direcionar a vida dos filhos. Paulo continua falando sobre relacionamento, dessa vez no capítulo de número 6, versículos 5 e 9, onde ele fala sobre relacionamento de servos e senhores, patrão e empregado. Aquele meu gerente só pode ser do Satanás. Irmãos, carne e sangue, aonde tem pessoas, vamos ter dificuldade. Aquela minha esposa não pode ser de Deus. Aquele meu filho, misericórdia. Aquela igreja, relacionamento. Paulo abre nossos olhos, filho. A tua luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Não adianta se rebelar na igreja contra o pastor, não adianta brigar com os irmãos, não adianta dizer que seu marido é do capeta, não adianta. Paulo está dizendo, filho, relacionamento precisa estar em ordem. E para que esteja em ordem, você precisa se ornamentar da armadura que Deus te deu. Para quê? Para lutar contra o seu verdadeiro inimigo. Com quem é nossa luta? Paulo coloca, contra principados. Quem são os principados? Vou dar um exemplo para você.
Daniel, no capítulo de número 10, verso 13, diz que ele entrou em oração durante 21 dias. Quando o anjo Gabriel desceu para trazer a resposta, foi impedido pelo príncipe ou pelo principado da Pérsia. E quando ele se apresenta a Daniel, ele diz: Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia me impediu de chegar até vós, até que Deus enviasse o arcanjo, ou o primeiro arcanjo Miguel, para combatê-lo. Existe uma batalha no céu quando nós estamos orando. Há principados que tomam conta de regiões. É isso que Paulo está abrindo os olhos da igreja. Paulo vem revelar outra coisa. Ele diz que há potestades e dominadores desse mundo. Paulo fala da influência dos poderes das trevas naqueles que vivem nesse mundo. Quem você acha que implanta droga para destruir a família? Quem é que você acha que quer a separação dos casais? Deus? De forma nenhuma. Quem é que você acha que controla a corrupção no meio da política e em todas as esferas do ser humano? O adversário. Primeiro que nós somos atraídos pela nossa própria cobiça, e o diabo vem, lança a seta e a pessoa cai. Poderes que trabalham nesse mundo. Quer ver um exemplo de autoridades influenciadas pelo inimigo? Nero. Toca fogo em Roma, coloca a culpa nos cristãos para tentar destruí-los. Há uma batalha a ser vencida no âmbito espiritual. O texto ainda diz que hostes espirituais da maldade. A palavra hoste passa a ideia de um exército. O inimigo tem exércitos preparados para lutar com aqueles que servem a Deus. Aonde está esse exército? Nas regiões celestiais. Por isso que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor, vista a armadura de Deus, para poder lutar contra essas coisas. Não dizer: vou largar meu marido porque ele está com capeta. Não, vou largar minha esposa porque ela está endiabrada. Vou matar meu filho porque essa praga não quer nada com Deus. A luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra hostes espirituais do mal. Quando Daniel orou, ele orou para que algo fosse mudado aqui na terra, pela intervenção divina. O principado veio para parar, mas Deus enviou o seu anjo para dar vitória ao seu servo. Deus trabalha por aqueles que nele acreditam. Pastor, onde é essas regiões celestiais? Eu vou lhe dar um exemplo de regiões celestiais. Eu sou das antigas, como as pessoas dizem, que antigamente crente não ouvia música do mundo, né? Do mundo. E assim por diante. Ou secular. Hoje a coisa está diferente. Deixa eu dar um exemplo para você de música secular. Existe uma música do cantor Roberto Carlos que diz assim: existe uma nuvem branca que vai passando, existe uma multidão que está caminhando. Isso diz a música dele. Quem é mais antigo vai lembrar. Uma multidão que está caminhando, e a frase da música diz assim: Jesus Cristo, eu estou aqui. Quem olha para o céu e vê a nuvem passando, não está no céu. Quem olha para a terra e vê a multidão, não está na terra. Onde é que ele está? Nas regiões celestiais. Pegou a visão? Que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a tua vida. Que o Santo Deus te fortaleça.